Bom dia a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao painel China Energy Perspectives. Em nome do Conselho Empresarial Brasil-China, eu gostaria de agradecer o convite do Energy Summit para moderar esse painel, agradecer aos nossos painelistas por estarem conosco hoje e agradecer a vocês por estarem aqui também. A China é um ator cada vez mais relevante, quando se fala de energia global, principalmente quando o assunto é transição energética e descarbonização. Na última década e meia, a liderança de Pequim transformou a emergência climática em uma grande política industrial, que catapultou a China para a liderança de uma série de setores que são essenciais para o processo de redução de emissões. No ano passado, a China respondeu por 2/3 dos investimentos globais em transição energética, o que equivale a 1,4 trilhão de dólares, que é mais da metade do PIB brasileiro. Só em energia solar, a China adicionou 277 gigawatts de geração em 2024, o que supera toda a capacidade instalada de geração do Brasil de todas as fontes de energia. Em energia eólica foram mais 87 gigawatts. A China respondeu por 60% das vendas de carros elétricos no mundo, por 70% da fabricação das baterias usadas nesses carros elétricos. E, além disso, tem um papel de liderança em BESS, os grandes sistemas de armazenagem de energia com grandes baterias, e também hidrogênio de baixo carbono. Ou seja, não dá para falar de transição energética e descarbonização hoje sem falar da China. E para discutir esse cenário, a gente tem conosco hoje um painel extremamente rico e diverso, né? O Arbacho tem uma longa experiência no setor público, no governo, em entidades multilaterais e na academia, é um pensador da questão energética no Brasil. A Adriana é a CEO das operações no Brasil de uma das grandes empresas chinesas de energia, a Speak. O César é o CEO da Colibri One, que é o braço da Colibri Capital, que atua no setor de energia solar. E o Marcelo é o Deputy CEO e Chief Development Officer da China Energy, que é outra gigante chinesa nas áreas de energia e de engenharia. Então, muito obrigada a todos vocês. Abaixo, eu queria começar com você. Queria que você me contasse um pouco como que a China transformou uma situação de vulnerabilidade energética em uma estratégia de desenvolvimento bem-sucedida. E que tipo de lições o Brasil e outros países podem aprender com esse processo? Cláudia, antes de mais nada, bom dia. Um bom dia para os meus colegas de painel, um bom dia a todos da plateia. É um prazer muito grande participar desse painel. A Cláudia mencionava que a China conseguiu converter uma vulnerabilidade numa fortaleza, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eh, Essa vulnerabilidade ela tem algumas linhas, eu vou falar de apenas 2, e talvez a mais importante delas seja a grande dependência que a China tem de importação de energia, em especial energia fóssil, petróleo e gás, que, como se sabe já há bastante tempo e como se discute na China também há bastante tempo, poderia ou poderá vir a ser uma fonte de exposição, da economia chinesa a um eventual conflito internacional. Por exemplo, o fechamento do Estreito de Hormuz, para dizer algo. O que fez a China? A China, como vocês devem saber, já foi uma grande produtora de petróleo, inclusive exportava petróleo para o Brasil. Ali nos anos 70, por exemplo, um dos principais fornecedores era a China. Só que o petróleo foi acabando, acabando e hoje está próximo do fim das suas reservas. Porque cresceu a economia, eles passaram a ter que importar cada vez mais energia.
aumentando exatamente essa exposição. E a China sabe, ou já sabia, que seria necessário buscar uma solução para isso. Qual foi a solução? Uma solução interna, uma busca por tecnologias e novas soluções para reduzir a necessidade de importação de energia. E é aqui que entra toda a questão hidro, né, a construção de várias usinas de grande porte, médio porte, de energia hidráulica, de fonte hidráulica, mas também toda a questão de solar, eólica, nuclear e outras matrizes tecnológicas. A China acabou, para quem acompanha os planos quinquenais da China, a China incorporou essa vulnerabilidade nos planos quinquenais e fez disso um negócio que foi crescendo pouco a pouco. As circunstâncias recentes dos últimos 10 anos acelerou o processo de conversão dessa exposição em negócios. Um dos processos, um dos fatores, um dos contextos recentes que acelerou, que vem acelerando, foi, digamos, o fim do boom do setor de construção e infraestrutura na China. Eles precisaram buscar uma nova locomotiva para o seu processo de crescimento. E aqui entrou de novo toda a questão da energia, toda a questão, na verdade, da economia do clima, que envolve energia, mas vai muito além. A China lidera, sim, em energia e várias soluções, mas também em reciclagem e tantas outras áreas. Então, assim, qual que é a lição? Da China, talvez para o Brasil e talvez para outros países. Sim, vulnerabilidades são sempre problemas, sim, vulnerabilidades podem trazer muitas dificuldades, mas sim, também pode ser uma fonte de soluções, desde que se entenda que existe uma oportunidade e desde, obviamente, que se trabalhe para isso. E a China, com a sua capacidade de articular e coordenar políticas e de executar políticas, que é outra coisa, eles têm conseguido, através de planos muito bem definidos, com metas bem definidas, números definidos, não só de governo central, mas também de províncias, empresas estatais e empresas privadas, se coordenarem, se articularem, junto inclusive com as universidades, na busca de soluções para acelerar o seu processo de independência energética e de e no meio do caminho, tudo que eu falava, de conversão disso numa grande agenda de negócios. Então, eu acho que é isso. Obrigada, Ebache. É uma visão estratégica de longo prazo, né, que é algo que caracteriza muito o modelo chinês, né. E, Adriana, o Conselho Empresarial Brasil-China realiza todos os anos uma pesquisa sobre investimentos chineses no Brasil. E os números mostram que o setor de energia elétrica é o principal destino do capital chinês no Brasil, com 45% do estoque de investimentos feitos desde 2007. E a SPIC é uma das grandes investidoras aqui no Brasil. Qual que é o potencial de cooperação entre o Brasil e a China para promover a inovação no setor elétrico nacional? Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com esses palestrantes e com esse público. Eh, os números que vêm da China são todos hiperlativos, né? A gente observa a capacidade, o foco e a disciplina em reverter situações e liderar uma série de cadeias de valor no setor energético. A gente entende Brasil e China, e isso é dados do Banco Mundial, como 2 dos 4 países decisivos para a transição energética. Dado o nosso porte, dado o nosso, a potencialidade desses 2 países. Para trazer alguns números, né, se diz que para a transição energética, até 2050, os países deveriam investir 5% do seu PIB. Muitos investem muito menos do que isso. Em 2024, a China investiu 10% do seu PIB, o Brasil está em torno de 1%. Então, quando a gente olha para lá e para cá, a gente tem que pensar: bom, mas o que eles estão fazendo lá que a gente poderia aproveitar
catalisar nessa ponte entre os dois países. A China, ela buscou inovação, então ela trouxe novas cadeias de valor. Exemplo, construíram uma indústria solar totalmente verticalizada em 20 anos. 90% dos projetos solares no mundo vem da China. Vai do início da matéria-prima até o parque montado. Então, dito isso, por outro lado, fizeram muita inovação tecnológica na gestão de parques, na gestão dos elétrons. Então, a gente diz, quando o elétron encontra o byte, quando a eletricidade encontra a tecnologia, a gente tem muito mais eficiência, a gente tem muito mais possibilidade de avançar na transição energética com mais eficiência e com mais possibilidades. Então, o que a gente vê é toda essa possibilidade de inovação, da hibridização de parque, das baterias, da eletrificação de sistemas isolados, dos smart grids, que são as redes inteligentes, podendo ser aproveitadas no Brasil. E é isso que a gente já tem feito, trazendo essas inovações para melhorar a nossa utilização de recursos abundantes que temos aqui no Brasil. E precisamos muito trazer deles também essa planejamento de médio e longo prazo, né? O Brasil, ele não pode prescindir de ter um plano estratégico para essa área, de saber para onde vai e como vai, e que pontes vai utilizar para catalisar essa transformação. Obrigada, Adriana. É de novo, né, a questão da visão de longo prazo, planejamento de longo prazo como algo muito importante, né? Marcelo, a China detém a liderança no desenvolvimento de BESS, que são esses grandes sistemas de armazenamento de energia, que são vistos como a solução para esse descasamento entre o momento em que a energia renovável é gerada e o momento em que há um aumento de demanda. Qual que é a posição global da China Energy nesse setor e o que falta para esse segmento decolar no Brasil? E como é que você vê o futuro desse segmento no Brasil? Bom dia a todos. Vamos começar a falar um pouquinho de Brasil, né? Para uma tecnologia decolar, Cláudio, a gente precisa de demanda, né? A gente precisa estar num momento que aquilo seja próprio para o mercado. Se você olhar os últimos 10 anos, a gente precisava desenvolver o mercado de energia renovável. A gente precisava mudar a característica da matriz energética do Brasil, que era flat, era hidráulica, etc. Isso aconteceu a um ponto até que tem muita oferta hoje no mercado, né? Infelizmente, os empreendedores brasileiros, eles pensam mais na oferta do que na demanda. Então, hoje a gente tem aí um universo de disponibilidade de, se for ver, renovável, mas com um crescimento futuro aí de demanda de energia que é equivalente ao nosso PIB. Vamos botar aí 3% ao ano. Com isso, a gente precisa de investimentos em infraestrutura, em linhas de transmissão, em subestação, etc., para crescer junto com essa demanda. O BES, ele chega para complementar a necessidade que a gente tem de regular o grid, né, de estabilizar o grid e de usar melhor, de maneira mais eficiente, o nosso sistema de transmissão do Brasil. Além de aproveitar os momentos do dia onde a gente tem um negócio chamado peak shaving, que é que você, meio-dia, tem uma demanda de energia muito menor do que à noite ou no final da tarde. Então, o BES hoje ele vem para complementar uma necessidade da estrutura de geração e de demanda energética do Brasil, que está meio instável. Tá? Então, eu não acredito que a gente vai ter muito mais greenfield developments de solar e eólica, talvez especificamente para um off-taker, uma autoprodução. Mas eu acredito muito no leilão de capacidade de reserva que tá para acontecer aí, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, e principalmente dos benefícios que o BES vai trazer, de trazer estabilidade no sistema, de trazer o melhor uso das linhas de transmissão, e o aproveitamento da energia que hoje você perde, praticamente de 11 da manhã a 2, 3 da tarde, né? Bom, qual é o entrave hoje, né?
O sentimento nosso é que tem uma queda de braço aí entre governo e ANEEL hoje em dia, né? Que a gente tem um governo novo que entrou com estratégias novas. Não estou aqui para criticar o governo, pelo amor de Deus. Mas a gente tinha aí uma regulação para o BESC muito bem feita, que foi colocada no mercado em dezembro, foi comentada pelo mercado, mas assim, muito bem feita. E a gente esperava que ela teria sido votada agora em maio e parou, e não saiu. Então hoje não tem um marco regulatório para o BES no Brasil. Ele está pronto, tá? Ele está pronto, só precisa pegar lá, talvez um secretário novo agora que vai empurrar. Além disso, foi anunciado um leilão de capacidade com os incentivos de reserva, que saiu um edital meio torto, né, que a gente comentou, faltando muita coisa, que voltou, e a gente está na expectativa de entender qual é o framework desse leilão, né? Ele é muito bem-vindo, ele é muito necessário, mas hoje a gente não tem perspectiva. Era para ser em junho, passou para novembro, agora já estão falando de fevereiro do ano que vem. Então os entraves hoje são de gestão do governo desse processo, porque necessidade a gente tem, a tecnologia a gente tem. A China Energy, no ano passado, nós fizemos 10 gigawatt-hora, 28 projetos no mundo, fora da China, de BESS. Tá? E na China, mais 6 gigawatt-horas, são 16 gigawatt-horas no ano. A gente está achando que o leilão do Brasil vai ser em torno de 500 megawatts, vai chegar em uns 2 gigawatt-hora. Achando, que ninguém sabe. Então, hoje, a tecnologia ela é extremamente bem desenvolvida, ela está disponível, tem mais de 60 players no Brasil interessados nesse leilão. Temos players brasileiros, integradores brasileiros de grandíssimo porte oferecendo isso. Tanto para projetos de grande porte como pequeno, o Power Shifting. Se você olhar na Amazônia, tem um fornecedor brasileiro que tem mais de 1.000 sistemas instalados na Amazônia. Então, assim, é o novo heaven do setor de energia. Não sei se a Adriana pode comentar também. A gente está super empolgado com o BES. A gente viu um monte, mas a gente precisa de apoio do governo. E eu estou sendo um pouco crítico aqui das instituições que nos ajudam para isso ser regularizado, ter um edital que esclareça o que a gente precisa para a gente poder prosseguir. Ótimo. E o próprio desenvolvimento, né, futuro da energia renovável vai depender cada vez mais do BES, né. Se você não tem como colocar essa energia na rede, você precisa estocar essa energia de alguma maneira, né. César, você pode dar uma visão, da atuação da Colibri One, do papel que a China teve na expansão da empresa e contar para a gente como, evoluiu a relação da Colibri One com seus fornecedores chineses? Claro, bom dia a todos e a todas. Novamente agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho de China, saudar todos os colegas aqui do painel. O desafio é falar de China em tão pouco tempo, né? Resumir aquela potência industrial, potência em desenvolvimento e tecnologia em tão pouco tempo. Mas eu vou tentar, é um desafio, mas eu vou tentar. A Colibri One é uma unidade nova de negócios da estrutura da Colibri Capital. Colibri Capital é uma holding de investimento. São 3 verticais de negócios, a principal e mais importante é energia. A gente tem comercializadora, geradora, uma EPCista e agora entrando no mercado de representação e distribuição para todo o Brasil de equipamentos, grande parte deles vindo da China. E o que se pensou outra vertical, urbanismo e agronegócio. E o que foi pensado há mais de 2 anos e trabalhado com muito cuidado na formatação dessa nova unidade de negócio é trazer de fato para o mercado brasileiro uma solução inovadora e eficiente para impulsionar o crescimento de energia limpa no país. A gente entende que o mercado de representação e distribuição no Brasil ele é muito agressivo, muito potente nas relações, mas o que a gente precisa pensar é fora da caixa. Não pensar só numa relação comercial com parceiros da China, mas principalmente para ter uma relação de longo prazo para que a gente possa dar conforto às empresas brasileiras em negociar equipamentos de alta tecnologia que possam agregar valor dentro das suas operações. E a Colibri One vem trazer justamente isso, né? Pela Colibri Capital, verticalizar todo o braço de energia e oferecer, na verdade, um grande ecossistema para o mercado brasileiro. A China, por que China? Porque, obviamente, é a líder em inovação global, em produção de equipamentos.
Nós estávamos conversando ontem, né, Cláudia, que falar de China você precisa vivenciar a China para entender como é que aquilo está sendo trabalhado, né, a quantidade de tempo e potencial humano de conhecimento para pensar sempre pesquisa e desenvolvimento em prol de produtos mais inovadores, que criam maior eficiência, no mercado que solicita tanto e demanda tanto para isso, numa pegada de sustentabilidade. E a China, obviamente pela relação, ela foi pensada justamente para que a gente possa oferecer para o mercado brasileiro o que há de melhor e ser um parceiro local dessas empresas chinesas no Brasil. A gente sabe que as resistências elas são mútuas, né? As empresas brasileiras têm muita resistência ao mercado. O mercado ele é muito sedutor, mas ao mesmo tempo muito distante nas relações. Também para as empresas chinesas virem ao Brasil. O Brasil é um mercado potencial de mais de 250 milhões de consumidores, mas ao mesmo tempo é desafiador nas relações. Então, o que a gente quer ser é uma ponte entre a China e o Brasil nesse mercado para dar conforto e segurança nas relações. E aí você me pergunta como é que chegaram as relações, principalmente nas empresas, né? E aí eu vou ter que contar um pouco da minha história, o porquê da China e essa questão do acesso do mercado chinês. Eu tive oportunidade de trabalhar no governo do estado do Ceará por 6 anos, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e na Secretaria de Relações Internacionais. E há 10 anos que a gente tem uma relação muito forte com a China, nós abrimos acordos de irmandade com províncias e cidades chinesas. Eu tive a minha maior experiência de vida na China, talvez eu tenha sido o único brasileiro a ser autorizado pelo governo chinês para ir na pandemia, dentro da quarentena, para trazer alguma solução de vacinas para o estado. Nós tínhamos uma dificuldade de vacinas e fomos ao laboratório da Sinovac, que era a produtora da Coronavac, para tentar trazer vacinas direto para o Ceará. E eu fui autorizado pelo governo, porque na época eles cancelaram todas as emissões de visto, e o governo chinês me autorizou. Eu passei 58 dias na China, 21 dias em quarentena, lá, trancado, e foi uma experiência única, né? Consegui sair, consegui passar a quarentena de forma tranquila, e aí a gente foi atrás e, graças a Deus, a gente conseguiu trazer as vacinas para o estado dentro dessa relação. E o que a gente traz hoje para o ano é justamente isso, trazer esse universo de relações que a gente construiu ao longo do tempo. A Colibri também, ao longo do tempo, foi se aproximando da China dentro desse processo. E o que a gente quer trazer é justamente isso, né? Trazer segurança, trazer oportunidades da China aqui para o Brasil, dentro desse universo de energia, futuramente, obviamente, expandindo a operação, mas trazendo confiabilidade, segurança, parcerias de longo prazo. Elas nascem de uma relação comercial, eminentemente porque a nossa operação é uma operação comercial, mas o que a gente quer trazer é principalmente a segurança e a relação de longo prazo para que o mercado brasileiro possa acessar o que há de melhor em termos de tecnologia, em termos de equipamentos para o mercado brasileiro, não só naquela visão simples de prateleira, mas principalmente visando soluções tailor-made para o mercado, para o universo de geração distribuída e centralizada aqui no Brasil. Obrigada, César. Eh, Arpache, acho que com base em que todos falaram aqui, eh, e quando a gente fala de carros elétricos, baterias elétricas, hidrogênio verde, painéis solares, eólica, está claro que tem muita pesquisa e desenvolvimento envolvida nisso, né. Qual que é a relação entre o setor energético da China, principalmente ligado à transição energética, à descarbonização, e o desenvolvimento tecnológico e da inovação na China? Obrigado, Cláudia, por essa pergunta. Na verdade, se você quiser entender a China, o sucesso econômico da China, e não tiver muito tempo, só puder fazer uma aposta na ciência e na tecnologia, que a chance de você acertar vai ser muito grande, né? A China entendeu a importância da ciência, da tecnologia, mas também do passo seguinte, que foi converter todo esse conhecimento em negócios, né? Por aqui passa uma parte super importante do sucesso econômico da China. Então, assim, a China, aquela ideia de China de mão de obra barata, aquela ideia de China pobreza, isso não só é algo do passado, mas é algo que muito pouco tem a ver com a China do presente e menos ainda com a China do futuro. A China já chegou no futuro quando comparada com a Europa e com os Estados Unidos. Ela já está lá há muito tempo. A China, para vocês terem uma ideia, só para contextualizar para vocês,
as os cientistas chineses hoje são os que mais publicam nos principais journals de medicina, biologia, genética e outras áreas, física, que são consideradas como hardcore, que é o âmago da ciência, química, né? Então, assim, e essa capacidade de desenvolver conhecimento é, criou as bases da China moderna e dessa China potência. Isso passa também por toda a questão de clima, por toda a questão de conhecimento aplicado à área de energia, né? Então, assim, a China, sim, é uma grande produtora de equipamentos, de baterias, de redes de transmissão super sofisticadas, que transporta energia com altíssima eficiência e etc. A China faz isso tudo, né? Painéis solares muito baratos que ajudou, inclusive, a que vários países, inclusive o Brasil, pudessem acelerar o seu processo de produção de energia renovável, porque os equipamentos baratearam, ficaram mais baratos, etc. Isso tem sido importante para nós, em que o custo do capital é muito alto, essas coisas todas. Mas por trás está muito conhecimento e toda essa capacidade de articulação entre setor privado, setor público e também empresas públicas. Então, assim, se você me permite fazer um brevíssimo comentário sobre uma pergunta que você fez para o Marcelo, né? Que não tem a ver com a pergunta, mas eu queria destacar um seguinte ponto. Sobre o caso do Brasil, né? Se tem um problema hoje no caso do Brasil, tem vários na questão elétrica, mas eu vou falar de um. É o profundo desequilíbrio entre oferta e demanda, né? O Marcelo falava que a gente apostou muito, a China também apostou muito na oferta e hoje, inclusive, a gente vê quebras de grandes empresas na China, porque você acelerou demasiadamente a oferta e a demanda não estava lá, embora a demanda por energia na China cresça muito acima da média mundial e muito acima do próprio PIB, né? Por várias razões, eletrificação da economia, etc. Por várias razões que a gente poderia discutir. Mas o fato é que algo parecido com o que passa na China, e há um processo de consolidação hoje na China, algo parecido, ou talvez muito pior, passa no Brasil. A gente tem dezenas e dezenas de gigas de energia outorgada e que não serão utilizadas tão cedo, por causa de um processo desequilibrado, sem sentido, muito pouco articulado, extremamente exposto a lobbies para que o governo aprovasse leilões, fizesse outorga, o que acabou por criar um profundo desequilíbrio no sistema elétrico. O problema é que se o Brasil tem uma fortaleza quando o comparamos com outros países do mundo, na agenda do clima, na agenda da descarbonização, na agenda do power shoring, é a nossa capacidade de produzir energia renovável a custo marginal muito baixo. Marginal. O custo do elétron nosso é muito baixo. Só que a nossa tarifa é muito alta. E permanecerá alta por muito tempo ainda. Então, nós fomos ousados o suficiente para a gente matar a nossa grande vantagem comparativa em relação ao mundo, né? Isso é altíssima capacidade de suicídio, que é o que a gente está fazendo. O que requer um profundo reajuste do sistema elétrico brasileiro, que passa por várias coisas, dentre outros por um reordenamento que inclui muito maior foco na demanda de energia, de tal forma que você tenha o caminho pavimentado para você fazer da energia renovável no Brasil uma locomotiva do crescimento econômico, né? Hoje, por incrível que pareça, ele é um obstáculo ao crescimento econômico em razão dessas circunstâncias que eu mencionei. Mas, enfim, paro por aqui. Obrigado. Obrigada, Jorge. E essa questão da inovação, né, ela está no centro da nova estratégia de desenvolvimento da China, né. Se a gente olha o atual plano quinquenal, que entrou em vigor em 2021, a questão da tecnologia e inovação é central e há uma visão, né, de que esses setores passarão, já estão sendo, a ser motores cada vez mais relevantes de crescimento, econômico na China.
E Adriana, a gente, pela nossa discussão, está claro, né, que o setor de energia desempenha um papel extremamente relevante na relação Brasil-China. Você citou ali, né, o dado do Banco Mundial de que Brasil e China são atores indispensáveis, né, no processo de transição energética. Sob a sua perspectiva, quais são os próximos passos para fortalecer a aliança Brasil-China no setor elétrico? Perfeito. O desafio é falar em poucos minutos, mas a gente vai tentar sumarizar. As duas economias, especialmente no setor elétrico e energético, são extremamente complementares, né? Então, enquanto a China desenvolveu tecnologia, desenvolveu equipamentos, desenvolveu inteligência artificial para o setor e possibilidades para o setor, o Brasil é um dos maiores recursos, por exemplo, eólicos do mundo. O Brasil tem um parque hidroelétrico admirado pelo mundo inteiro. A gente tem aqui uma demanda e uma demanda potencial que virá pela correlação econômica ainda adormecida. Então, temos desafios sociais que também eram parecidos com, e são parecidos com os desafios chineses. Então, somos complementares. Agora, como é que a gente continua fomentando essa relação? E aqui o Arbache tocou em um tema muito importante, que é a governança setorial. A gente está aqui com a modernização do setor elétrico através da MP 1300, que teve quase 600 emendas. Então, quando você transfere o planejamento energético de um corpo técnico que está lá na EPE para o Congresso, temos um problema. Quando você quer fazer 600, quase 600 emendas, você acaba não fazendo nada. Então, ou você acaba tendo uma visão de curto prazo e não a de médio e longo que é requerida pelo setor, né, e pelo país. Então, aqui eu acho que o nosso desafio, e o Brasil já está onde o mundo quer estar em 2050, sob o ponto de vista da transição energética, sob o ponto de vista do que temos em renováveis, em energias renováveis. Mas como é que a gente faz para não tropeçar nas próprias pernas e para fomentar essa relação que está sendo tão importante entre os dois países? Só para dar um exemplo, a nossa empresa cresceu 70 vezes em 7 anos, ou seja, dá para fazer. Mas a gente precisa de regras claras, que os investidores entendam, um framework de trabalho e de modelagem clara, em que novos sistemas podem ser sim implementados e tenham uma regulação que a gente consiga compreender e olhar para o futuro. Então, resumindo, para aproveitar essas oportunidades e catalisar essas oportunidades, a gente precisa de clareza setorial, governança clara, transparência nas regras e agilidade. A gente não pode ter uma modernização do setor elétrico parada há mais de 10 anos, né? E com tantas emendas. Bom, resumindo, não podemos tropeçar nas próprias pernas, né, o Brasil. Obrigada, Adriana. Marcelo, uma área que também depende de regulação, né, é o desenvolvimento do hidrogênio verde, né, que muita gente vê como uma grande promessa do setor elétrico. Esse é um caminho viável no qual os investidores devem apostar, ou ele vai continuar sendo uma promessa? E quais são os obstáculos para o desenvolvimento do hidrogênio verde? Vocês já viram que as perguntas de tecnologia caem no meu colo, né? A China Energy, hoje, a gente é reconhecido como a segunda mais reconhecida empresa de engenharia do mundo. Nós construímos 10 plantas de hidrogênio nos últimos 3 anos, a maioria na China, mas de grande porte. Hidrogênio não é uma aposta, hidrogênio é uma realidade. Tá? Se você pegar qualquer estudo energético de grandes grupos, BP, Shell, de longo prazo, é a energia do futuro. Tá? A questão é aonde e quando vai aparecer a demanda. Eu sou o chato da demanda, então eu fico falando de demanda o tempo todo. Porque a gente, como investidor, como desenvolvedor e operador de plantas, a gente só vai investir se tiver alguém o off-taker, se tiver alguém que vai comprar esse negócio. Né? Então, o hidrogênio verde
Hoje, a demanda vem da Europa. A Europa tem incentivos, tem claramente necessidade do ambiente de trocar com mais urgência a sua matriz energética de talvez outros lugares do mundo, né. Teve um leilão de energia de hidrogênio ano passado, em julho, na Alemanha, que pela primeira vez foi comprado a longo prazo, né, para entregar em 2029, o hidrogênio em forma de amônia, que é o carrier do hidrogênio, a 1.000 € a tonelada. Sai do Egito a 800 euros e chega a 1.000 euros. O mesmo hidrogênio hoje é vendido pela Petrobras no Brasil a $250 a $300, né. Então, quem é que vai deixar de comprar hidrogênio gray, cinza hoje, para comprar o verde, pagando 4 vezes mais? Não, então, assim, é uma demanda do futuro, é uma demanda que vai ter que ter um certo incentivo, etc. Bom, então, isso aí, o cenário global hoje deu uma esfriada, tá? Teve um hype enorme o ano passado, os últimos 2 anos, mas não quer dizer que parou, muito pelo contrário. Eu acho que os fortes e que vão continuar desenvolvendo a longo prazo, eles vão estar mais presentes em 2029, 2030, com plantas e oferecendo a sua solução. No Brasil, nós temos 2 projetos de hidrogênio em desenvolvimento em parceria no Brasil, de grande porte. Os 2 deram uma freadinha, mas a gente continua. Um já fez FEL 1, o outro já fez quase um projeto básico. Um projeto básico, Cláudia, numa planta de hidrogênio custa milhões de dólares. Então, hoje, desenvolver uma planta de hidrogênio no Brasil não é que nem desenvolver um parque solar, né, Adriana? Que tem aí, o Jorge comentou, 280 gigawatts de oferta de projetos para a gente comprar. Não é, custa muito caro e demanda tempo, demanda muito tempo. Demanda a parte ambiental é rigorosa, o acesso à água é difícil, né? Você demanda muita água e o acesso à energia é prioritário. O Brasil tem uma mega vantagem, porque, como a Adriana falou, o nosso grid ele é green, né? Ele tem aí uma tarifa chamada E5, que você pode ir no mercado hoje comprar energia incentivada, energia verde. No Marrocos, na planta que a gente está fazendo lá, a gente tem uma planta de 1,2 milhões de toneladas de amônia, mas do lado tem uma planta de 4 gigawatts de eólica e solar para fornecer energia para essa planta. O capex é muito mais caro, porque não tem energia, né? Então, fazer um empreendimento de hidrogênio no Brasil já vem com uma coisa positiva, que você pode comprar do grid a energia, talvez complementar 10, 20% com parque solar. Mas hoje não tem demanda que justifique os developers continuarem no seu nível de desenvolvimento de que leva 3, 4 anos num projeto, é a minha visão, a ponto de gastar um dinheiro a risco, tá? Então, hoje, no ano passado, nós analisamos 74 projetos de hidrogênio no Brasil. Agora deve ter mais. Nós listamos 74. Tem um mega projeto legal em Uberaba, que não é para exportação do hidrogênio. Lembra que eu comentei que hoje eu não acredito que ninguém vai fazer hidrogênio para substituir o hidrogênio que a Petrobras vende no Brasil. Mas, para fertilizante, o mercado brasileiro tem um mega mercado de você usar o hidrogênio para criar um nitrogenado, que é a parte, o N lá do fertilizante. Ou para o metanol, tem uma outra empresa dinamarquesa com um projeto lindo no Porto do Suape, que está andando, discutindo off-taker com carriers marítimos para substituir, usar metanol em navios. Então, o Brasil hoje tem uma demanda interna que está sendo inventada, criada, agronegócio, combustíveis alternativos, uma demanda futura de exportação, tá? do hidrogênio através da amônia. E isso deve acontecer no Nordeste e deve acontecer sim. Eu aposto que desses 70, 80 projetos que a gente tem, uns 3 a 5 devem sair até 2030. Obrigada, obrigada. Ou seja, a questão de fundo é a questão de custo, né, não tem a demanda, porque o preço é muito alto, né. É difícil achar alguém hoje que compre hidrogênio para 2030. Então, assim, é muito complicada essa equação. Tá. César, eu queria que você falasse um pouco, você falou de inovação, né. Você pode dar alguns exemplos de inovação, né, nesse setor de energia solar
que está vindo da China e também nos dizer quais são os próximos passos da Colibri One no mercado de distribuição de energia e que papel os chineses vão desempenhar nesse processo. Papel fundamental, né? É, é importante, eu acho que agora talvez o maior desafio é esse acesso às prateleiras, algumas mais acessíveis e as outras mais difíceis, que a gente conquistou ao longo da relação, a gente vai disponibilizar agora para o mercado brasileiro, né? A distribuição e representação de equipamentos, é um trabalho de identificação de mercado, né, para GC e GD, e a colocação desses equipamentos e a estruturação deles aqui no mercado de repente, é o primeiro step da nossa operação, né? É o ponto básico da operação. Eu acho que o grande desafio é fazer com que todas essas empresas agreguem, através, obviamente, da One, essa relação que a gente está colocando para o mercado brasileiro, é a oferta de uma solução, né? Trazer essa inovação e entender como é que dos equipamentos eu posso agregar valor numa usina, numa operação. A gente vai dar alguns exemplos de parceria. A gente tem um projeto de crescimento muito grande de parceiros, né? Obviamente chineses, pela questão do supply ser eminentemente da China, né? Do mercado de energia, mas obviamente a gente está trabalhando essa pesquisa de parceiros ao redor do mundo. É um trabalho difícil, analítico, mas muito potente nas informações para a gente poder trazer realmente o que há de melhor. Na questão da China, eu vou dar alguns exemplos para vocês do que a gente está trazendo e como isso vai trazer inovação e sustentabilidade e principalmente trazer uma métrica para que as empresas entendam que de repente essa despesa na operação ela vai ser na verdade um grande investimento. Por que eu estou falando isso? Porque se você olhar numa usina solar, depois da implantação, um dos grandes gastos empreendidos numa usina é OIM, é manutenção. E a gente está trazendo exemplo, uma empresa chinesa, que é a SolarLead, que inclusive está aqui conosco, vieram da China, tem inclusive vice-presidente técnico participando aqui com a gente. Eles são um dos maiores fabricantes de robôs de limpeza, né? E nós vamos trazer para o Brasil não só os robôs para GC, mas principalmente os portáteis para operação de roof, mas principalmente tecnologia. É uma das maiores empresas de tecnologia da China, e eles estão trazendo, a gente vai implantar aqui no Brasil um projeto piloto, talvez pela primeira planta integrada em termos de tecnologia. Monitoramento de dados, emissão de alarme, sistema com inteligência artificial, para que você tenha drones identificando com um leitor óptico quais são os danos das placas para poder dar o aviso imediato para que isso possa ser reposto de maneira eficiente, que traga eficiência para a operação. Então, eu falo, a operação, o commodity é o robô, mas o que está por trás disso é um grande trabalho de tecnologia que vai ser implantado aqui no Brasil. Nós temos parcerias também com a EZET Metavast, que inclusive é um grande parceiro da SPIC na China. Eles são um dos maiores fabricantes de trackers e estruturas físicas na China. E essa operação veio eminentemente de uma operação maior que eles têm, que é a construção e a fabricação de estruturas para as linhas de transmissão na China, né? São dos maiores fornecedores da State Grid. E eles trouxeram há pouco no Brasil, inclusive empregamos nas nossas usinas na Colibri, um sistema integrado e de eficiência de construção de trackers de primeira linha, né? Nós tivemos mais de 20 dias de instalação e 15 dias a menos na implantação, gerando o menor custo de mão de obra empregada dentro da planta. E também nos módulos solares a Tongway, que é uma das maiores fabricantes de painéis solares do mundo. E por que a Tongway nesse primeiro momento? Porque é uma das maiores empresas, ela tem 30% do processo de mineração, ela é produtora de célula e produtora de painel. Então, o que a gente quer trazer é ser um dos primeiros aqui, baseado na verticalização do processo dela na China, a gente consiga trazer de maneira antecipada para o mercado alguma solução, não só que o mercado entenda como demanda básica, mas que no futuro essa própria relação possa trazer algum produto que seja específico para o mercado brasileiro. Então, a busca sempre é de tecnologia e de um diferencial para que a gente saia da commodity e entre realmente numa operação que agregue valor para o mercado brasileiro. Obrigada, César. Bom, a gente tem 5 minutos restantes. Eu quero fazer uma única pergunta para todos vocês. Quando vocês olham para um horizonte de 5, 10 anos, quais vocês acreditam que serão as
principais tecnologias no processo de transição energética e descarbonização? Obrigado, Cláudia. Eu acho que deveremos seguir avançando com as tecnologias que já estão aí, provavelmente com ganhos de eficiência nessas tecnologias. Eu acho que a reciclagem vai fazer parte desse processo. Pense no caso do aço, por exemplo, e também outros. Acho que pouco a pouco a energia nuclear, essas novas tecnologias de pequenos reatores, é algo um pouco mais adiante, não 5 anos, mas eles provavelmente ocuparão um espaço importante e a China colidera o desenvolvimento dessa agenda. Acho que ainda mais distante, a energia do plasma eh, terá um papel muito importante, isso é talvez coisa para 15, 20 anos adiante. Eh, mas eu acho que olhando mais a curto prazo, Cláudia, 5 anos ou algo assim, eu acho que tem um espaço, e aí pensando em Brasil e China, e para concluir, eu acho que tem um espaço importantíssimo para a gente desenvolver juntos, Brasil e China, que é na área de biocombustíveis, né? O Brasil é essa plataforma global reconhecida, etc., reconhecida por todos como um dos lugares onde mais e melhor se pode produzir biocombustíveis, e aqui combustíveis de segunda e terceira geração, como SAF, eh, e metanol, e, enfim, e tantos outros que têm base ou rotas tecnológicas naquilo que nós temos de vantagem aqui, seja diferentes vantagens comparativas, e a China já entendeu que trabalhar com o Brasil em biocombustíveis pode ser uma bela aposta, e é exatamente o que está acontecendo. Brasil e China estão de braços dados, explorando vários negócios, várias possibilidades, que além de negócios, passam também por temas de certificação, taxonomias comuns e outras. Eu acho que aqui tem uma agenda linda de comum interesse. Obrigada. Eu acho que ficou claro, né, na visita que o presidente Lula fez à China, em maio, né, que a China mudou um pouco a maneira de olhar para os biocombustíveis, né, e assinaram um memorando de entendimento de cooperação justamente nessa área. Adriana. Eu acho que o futuro eu posso traduzir pelo nosso planejamento estratégico empresarial. A gente está fazendo uma modernização de uma grande hidrelétrica, que é a Hidrelétrica São Simão, que ela veio do sistema todo analógico dos anos 70 para totalmente digitalizada, usando inteligência artificial para fazer a manutenção preventiva. Então, certos sinais, certos sons, certos ruídos já remetem para a manutenção preventiva. É uma operação muito mais confiável, muito mais assertiva, com dados que dão a exatidão da operação e, claro, com muito mais eficiência. Vejo hibridização de projetos, a gente viu muito na China as hídricas misturadas com as eólicas, misturadas com o solar e sendo integradas através do sistema de baterias. Então, vejo essa hibridização da produção energética, da eficiência energética muito desenvolvido no futuro. E, claro, equipamentos cada vez mais eficientes, né? Turbinas de mais de 6 megas, né? A gente saiu de 0,8 para 6 megas, torres super elevadas, mais de 150 metros. Então, vejo essas tecnologias avançando para que a transição energética, de fato, também possa ser viável, competitiva e possível. Sim, ganho de eficiência, né. Ótimo. César. Eu podia falar, faço minhas palavras da Adriana. Era exatamente, a nossa linha vai muito do pensamento que a Adriana colocou agora. Eu acho que há uma tendência muito clara, né, há um apelo muito grande. A China, por questão estratégica, olha o mercado internacional com muita atenção, né, não só dos investimentos das empresas chinesas, mas na atuação delas no Brasil. Haja visto a quantidade de empresas chinesas hoje instaladas, potentes, gerando emprego, enfim. E uma pegada muito voltada para uma questão sustentável que não tem volta, né. A gente sabe, exemplo, nas questões de investimento, grandes fundos de investimento só aplicam recursos e investimento em empresas que têm um nível de governança e sustentabilidade elevados. E a China caminha para isso. Caminha como? Obviamente com uma questão muito forte de inovação, voltada para soluções inteligentes, sistemas híbridos, né? Você vê muito processo de integralização do processo na questão da energia solar. Então é um caminho que tem que ser explorado e tem que ser trabalhado, né? A questão do hidrogênio, o estado do Ceará
muito potente na questão do hidrogênio, a questão dos data centers também, mas muito voltada para como todo esse processo de desenvolvimento entra numa pegada para descarbonização e uma pegada para gerar mais sustentabilidade. Acho que isso é um desafio muito grande, mas acho que tem muita gente no mundo inteiro pensando isso e desenvolvendo, e certamente a gente vai ter boas notícias nesse mercado, se Deus quiser. Obrigada, César. Marcelo. Rapidamente, até uma provocação. Armazenamento de energia não é só bateria, pessoal, tá? A gente constrói barragens perto de hidrelétricas, que quando a hidrelétrica está gerando energia que não está sendo usada, você joga água de volta para uma barragem para depois poder usar de novo. Isso é uma maneira de armazenamento de energia. E a gente fez agora na China o primeiro sistema de ar comprimido de geração de energia do mundo, né? A gente usa uma mina ou um poço de petróleo, onde se eu estou num momento lá meio-dia que tem energia sobrando, eu comprimo o ar dentro desse ambiente, muito ar, né? E aí quando eu estou com uma demanda extra, eu descomprimo, passo para um gerador, a compressão, e aí a gente gera energia, né? A gente faz uma brincadeira que a Dilma estava certa, né? A gente está conseguindo estocar o ar, né? Agora, que isso é viável isso. É extremamente viável isso. Então, acho que a gente vai ter um monte de coisa complementar. E, como a Adriana falou, daqui a 10, 15 anos, nós vamos ter um parque renovável eólico, teoricamente, em extinção, porque a gente planeja um parque para 25 anos, o design life de uma placa solar é 25 anos. Mas isso vai gerar um mercado enorme de repowering, que é você pegar aquele ativo que todo mundo pensa que tem que descomissionar, jogar fora, e como é que vai reaproveitar ele. Isso vai ser um mega mercado daqui a 10, 15 anos, que o pessoal está começando a pensar agora. Então tem muita tecnologia complementar que vai entrar no mercado aí. Obrigada, Marcelo. Bom, queria agradecer Adriana, Jorge, César, Marcelo, agradecer a vocês. Eu acho que está claro aqui, né, que o caminho futuro não é um caminho só, né? Tem várias possibilidades, do ar comprimido, biocombustíveis, o ganho de eficiência, a integração. Então, acho que e acho que está claro também, né, que a parceria Brasil-China é uma parceria estratégica no enfrentamento da questão climática, da transição energética, da descarbonização. Agradeço a todos também que estiveram conosco e ao Energy Summit pelo convite para estar aqui. Muito obrigada.